sempre viva semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra. Fale conosco mais uma vez. No nome de Jesus, nós oramos. Que toda distração seja, ó Deus, dissipada agora. E que possamos ouvir a tua voz mais e mais através da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando por grandes momentos na nossa história, onde estamos vivenciando uma geração que a maioria das pessoas que estão em nossa volta simplesmente estão sobrevivendo. Estão vivendo por viver. É por isso que sempre estamos vendo pessoas tirar a sua própria vida. Não há um propósito, não há uma razão. E muitos estão vivendo sem uma chama. Essa chama que nós chamamos de mover. Mover para quê? Mover para o trabalho. Mover para o relacionamento. Mover para o casamento. Essa geração, muitos estão sem motivos até para levantar pela manhã. E tem uns que levantam depois de meio-dia. Por quê? Porque não há motivo para levantar pela manhã. Mas Deus não nos criou para viver estagnado. Deus não nos criou para viver paralisado. Jesus estava todo o tempo da sua história. Ele estava com os discípulos. E o que ele fazia com os discípulos? Ele motivava os discípulos. Em nenhum momento da história de Jesus, você vai observar na palavra que ele trouxe uma palavra negativa para alguém. Em nenhum momento Jesus foi negativo. Em todos os momentos, Jesus tinha uma palavra de ânimo ao coração daqueles que o ouviam. Em nenhum momento Jesus colocou as pessoas para baixo. Em nenhum momento ele diz, não tem solução para você. Em nenhum momento ele diz, não. Em todos os momentos ele levantou as pessoas. Ele chega na beira da praia, olha para um homem que está pescando, um cara que era expert em pescaria, chamado Pedro, e ele diz, Pedro, larga tudo e me segue, vou fazer de você pescador de homens. O texto diz que Pedro larga e vem seguir Jesus. Passa-se tempo, Jesus disse, Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro nega Jesus, mas a palavra diz que quando ele se aproxima de Pedro, e ele já ressurreto, ele se aproxima de Pedro e ele diz, Pedro, tu me amas? Ele faz com que Pedro tenha lembrança daquele dia que ele o negou. E Jesus move o coração de Pedro. Pedro responde 3 vezes, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Jesus então vai encher o coração do discípulo de ânimo e diz assim para ele, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Em nenhum momento Jesus foi negativo com alguém. Jesus sempre trouxe ânimo ao coração da humanidade. Jesus, ele tanto que queria que nós também experimentássemos isso, que ele disse aos discípulos, olha, tenha ânimo no seu coração, vai vir tribulação, vai vir angústia, mas tem bom ânimo, avance, caminhe,
Agora preste atenção, Pedro, Tiago, João, e ele vai dizer aos discípulos, ele disse assim: as obras que eu faço hoje, vocês farão elas maiores ainda. Jesus curou multidões, os discípulos também fizeram seus milagres. Aproveita que Jesus está disposto a usar alguém e se lance a Ele e diga: Senhor, eis-me aqui, pode me enviar. Ele quer fazer coisas sobrenaturais. A palavra é: vocês farão obras maiores. Ele quer fazer muito mais. Ele só precisa de um para que Ele use. E a minha pergunta é: tem alguém disposto aqui essa noite para ser esse um que Ele vai poder usar? Irmão, quem foi impactado pelo Espírito Santo? Quantos aqui já experimentaram a alegria no coração? Já teve num culto que o Espírito Santo moveu e você, oh Jesus, e você não esquece daquele dia? Faz assim com a sua mão. É isso aí. Fugiu a palavra, é isso aí que você pensou. Esse experimentar do Espírito Santo move o nosso coração de uma maneira tão grande que nós não conseguimos mais viver sem Ele. Sempre vamos lembrar desse dia, sempre vamos lembrar desse momento. Tenho certeza que aqui ninguém foi, mas imagina alguém sendo atropelado por um caminhão desgovernado. E o caminhão passou literalmente por cima. E quando o caminhão passou, você levanta, dá uma balançada e diz: estou todo inteiro. Quando você olhar para a mesma marca do caminhão, você vai lembrar: já fui atropelado por um bicho desse. Vai marcar você, vai ou não vai? Não é só o caminhão. Já teve alguém que foi atropelado aqui alguma vez? Não, né? Já. Aí. Tem uns que são artistas. Eu já consegui ser atropelado por uma bicicleta. É duro, mas é verdade. Mineiro, bicho bobo. Cheguei, mudei, foi aqui em Vila Velha. Logo que eu cheguei, não sabia que aquela faixa... Estou lá igual um bobão assim, ver a bicicleta e... Toda vez que eu vou na orla, que eu olho para a faixa vermelha, eu paro. Direita, esquerda, sigo em frente. Ninguém esquece de algo que o marca, verdade ou não é, irmão? Não posso ser também alguém que não vai marcar uma geração. Jesus nos chamou para marcar uma geração, para marcar um período. Você foi chamado para viver nessa terra, marcando vidas. Mas sabe o que às vezes a gente faz? Em vez de marcar, a gente deixa manchas. Em vez de ser uma marca, está ficando manchas. Abra comigo a sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 14. E essa noite eu quero falar sobre marcando minha geração. Quantos aqui essa noite estão dispostos a marcar sua geração? Pode dizer um amém? Amém. Olha o que diz Marcos capítulo 14, versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Entrando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro
contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer, uns para os outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E repreendiam severamente. Preste atenção, nem sempre uma grande ideia vai ser a melhor. Fala comigo, nem sempre uma grande ideia vai ser a melhor. Essa era a ideia de quem? A ideia de alguns que estavam naquela casa. Por que não pega esse perfume? Por que não pegou e vendeu por 300 denários e distribuiu aos pobres? Olha o que Jesus vai dizer: deixa em paz, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando-o para o sepultamento. E eu lhes asseguro que, onde quer que o evangelho for anunciado, na Avenida Resplendor 546, na Igreja Batista da Lagoinha, no dia 23 de setembro de 2018, vai saber o que ela fez e será contado em sua memória. Sempre é Jesus que vai honrar, sempre é Jesus que vai trazer honra. O que essa mulher fez, ninguém esquece. O que essa mulher fez foi registrado nos evangelhos. O que essa mulher fez foi uma decisão de marcar aquele momento. Ela pega um vaso que estava dentro dele um perfume valiosíssimo, chamado de nardo. Os estudiosos dizem, e eles mesmos que estavam na casa disseram: por que não vende esse perfume por 300 denários? Sabe, um denário era um dia de trabalho. Imagina os senhores, aquela mulher então estava nas suas mãos com um perfume de 300 dias de trabalho. Na nossa soma de hoje, daria aproximadamente R$9.370 o perfume que aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Eu quero deixar uma marca nessa geração. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu não quero ser mais um que simplesmente passou. Quando você partir dessa vida para a próxima, o que contarão a seu respeito? O que falarão de você? O que a tua esposa vai dizer de você, homem? O que teu esposo vai dizer de você, mulher? O que os teus filhos vão dizer de você? Eu quero marcar uma geração. O que a igreja vai dizer a nosso respeito? Como será a fala de muitos? Mas para a gente poder marcar uma geração, a gente precisa
ter algumas atitudes. Fala comigo, eu preciso ter atitudes. Vamos para elas? Primeira atitude para que eu possa marcar a minha geração. Só vou falar se tiver gente disposta aqui a marcar a sua geração. Tem alguém disposto a marcar aqui? Então se vai. A primeira atitude para me marcar a minha geração, eu preciso fazer um investimento caro. Falou em investir, tem gente que já diz, não vou mais. Eu preciso investir para marcar a minha geração. Olha o texto, de certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro, ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Essa mulher, ela invade a casa onde Jesus estava com os discípulos e os fariseus e muita gente em volta. Quando ela invade essa casa, ela não quis saber quem estava do lado. Ela decidiu investir. E o investimento daquela mulher era qual, gente? Era 300 dias de serviço. Era um investimento caro. Ela decide, eu vou fazer. Se você quer marcar a sua geração, você precisa aprender a fazer investimentos. Aquela mulher decidiu, eu invisto. Eu vou investir hoje. Se você quer marcar a sua geração, invista o seu tempo. Invista no seu relacionamento. Invista na sua comunhão como pai com o filho. Invista na sua amizade. Invista, se você quer marcar a sua geração, invista na sua vida espiritual. Um dos maiores missionários, um dos maiores evangelistas que o mundo viu foi um homem chamado Billy Graham, que há poucos dias partiu para a eternidade. Um dia alguém perguntou para ele, Deus te usa muito. Qual o segredo desse mover de Deus na tua vida? Antes dele responder, a pessoa disse para ele, você deve viver orando. Ele disse, engano seu, eu oro 5 minutos. A pessoa olhou para ele e disse assim, mas espera aí, como que é 5 minutos e Deus faz tudo isso? Ele falou, sim, eu oro 5 minutos, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Se você quer marcar uma geração, tenha investimento. Gasta tempo em bom livro. Irmão, não fica lendo Harry Potter. Não fica lendo mais romances. Ei, gasta tempo naquilo que você tem a sua visão. Esse perfume era valioso. E por certo, essa mulher estava guardando esse perfume para um propósito. Porque ninguém guarda 300 dias de salário se não tiver um propósito. Verdade ou não é? Ela tinha um propósito. Qual era o propósito? A Bíblia não relatou. Mas quando ela ouviu que Jesus estava naquela casa, ela disse assim, olha, eu tenho esse perfume, eu vou investir esse perfume. Por quê? Porque esse será o meu maior investimento. Porque eu encontrei o Salvador. Porque eu encontrei alguém que mudou a minha história. Porque eu não era ninguém e hoje eu tenho dignidade. Eu não tinha nada e hoje eu tenho na presença dele, porque ele me resgatou, ele me trouxe e ela veio com esse perfume e derramou sobre a sua cabeça. Irmão, aprenda algo. Se você quer marcar essa geração, faça um investimento nessa cidade, nessa nação, na sua família, na sua igreja, aonde você estiver. Qual o preço de alguém que vivia desonrada? Qual o preço de alguém que vivia à margem da sociedade?
Qual o preço de alguém que não tinha valor algum? Não tem preço. Você precisa estar disposto a fazer grandes investimentos. Você está querendo deixar o relacionamento por causa de uma coisinha? Ei, invista no seu relacionamento. Invista no seu casamento. De vez em quando algumas pessoas me procuram e dizem: pastor, não dá mais. Eu olho para ele e digo assim: mas o que você já fez para mudar? Invista, meu irmão. O que você está fazendo para mudar? Porque é muito mais fácil a gente deixar de lado do que investir. Está querendo deixar o GC, a célula? Ah, não, porque não sei o que. Ei, quanto vale a paz que você tem no seu interior? Quanto vale o amor de Deus para a tua vida? Quanto vale o propósito que Jesus tem por você? Gente que deixa marca é quem está disposto a deixar tudo por causa de Jesus. Quem está disposto a marcar uma geração, está disposto a deixar tudo. Jesus olhou e disse assim: se você quer marcar, e ele não disse essas palavras, mas eu vou utilizá-las aqui hoje. Ele disse: se você está disposto a marcar sua geração, e eu olho para o espelho e vejo ele falando comigo, dizendo: Anderson, se você está disposto a marcar sua geração, você precisará deixar pai, você precisará deixar mãe, você precisará deixar esposa, você precisará deixar filho, porque quem não deixar não é digno de mim. Se você está disposto a marcar uma geração, qual investimento você está disposto a fazer? Não troque o propósito por uma proposta. Vou repetir: não troque o propósito por uma proposta. As pessoas estão de olho em você. Seja assim, quantas pessoas já te procurou e diz assim: aqui, sai desse serviço aí, vem pro de cá, te pago mais. E você: eu vou. E foi. Meses depois: ei, não dá mais não, tchau. Não responda. Já aconteceu com você? Não troque o propósito por nenhuma proposta. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, de repente entrou um moço, e ele entra, senta ali na minha sala e começa a conversar comigo, e ele disse para mim assim: eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei: não, porque eu tenho aqui na cidade, sou coordenador de várias igrejas e tal, e eu quero te convidar a estar comigo no meu ministério, para você avançar mais, para você crescer. Esteja comigo. Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, se eu fizesse isso, eu era o homem mais miserável que existe em Vila Velha. Porque era um período que eu tinha acabado de chegar nessa cidade. A nossa igreja e os mais antigos aqui, não é tão antigo assim, né? 3 anos atrás, eu começava o culto e eu dizia: essa grande multidão fique de pé. Tinha 3 pessoas. De repente eu dizia: irmão, chega cedo no próximo culto, porque senão você não vai ter lugar para sentar. Até que um dia um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pirou? Eu falei assim: doidinho varrido. E chega cedo, porque senão você não vai ter lugar para sentar. E aquilo, né, eu falava e aquilo vinha mexendo comigo. E teve um dia que eu fui ousado, irmão. Eu falei assim: e vai ser domingo que vem, irmão. Não vem, chega cedo. Chamei os diáconos e disse assim: aqui, diácono, eu queria que os diáconos essa semana viessem, porque nós vamos lavar umas cadeiras que tem ali atrás, porque vai precisar colocar cadeira no corredor. Lembra disso? Os diáconos vieram olhando para mim: pastor, e aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu disse para Deus: Elias falou que não ia chover e não choveu. Eu falei que ia ter gente que não ia ficar, e que tinha que chegar cedo. Senhor, agora eu falei, agora o Senhor cumpre. Irmão, eu fico até olhando, Deus olhando, a gente coloca Deus em cada aperto, né?
Deus olhou e falou assim: o que eu tenho com isso? Foi você que falou. Eu falei assim: Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu falei e eu creio naquilo que eu falei. Então agora o senhor cumpre. Irmão, vim para a igreja. E orava. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, orando. Domingo, 12 horas de oração. Orando. Começou o culto. Estava sentado aqui na frente, de repente, vem um e diz para mim assim: pastor, está vazia ainda. Sempre tem uns fariseus, irmão, pode ficar vendo. Ô Jesus, sempre tem aqueles que chegam assim, aqui não aconteceu não, parceiro. E eu estou ali e falei assim: e agora? O Anderson estava nesse dia, eu chamei ele: chega aqui do meu lado, fica aqui comigo. Aí eu falei assim: você vai fazer a primeira parte? Ele disse: tá bom. E a gente, e ele ficou ali. E de repente, irmão, eu comecei a perceber que o louvor, você sabe, o louvor começou a se empolgar um pouquinho mais. Eu falei assim: tem um negócio diferente aí. E aí, o louvor e glória a Deus. E de repente a pastora Meire saiu, foi lá atrás. Quando ela volta, irmão, eu estava acostumado a fazer culto aqui com 30 pessoas, com 20 pessoas. E aí de repente a pastora Meire volta e fala assim: você já viu o tanto de gente que tem? Eu falei: não, só vou ver na hora que eu subir. Ela falou assim: então tá bom. Eu falei: Jesus, e agora, Senhor? Meu Senhor, me ajuda, por favor. Senhor, eu falei, Senhor, eu não posso ficar envergonhado. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta: qual o tempo, tanto de investimento que você está disposto a fazer para marcar a geração? E aí eu estou ali orando, de repente, irmão, eu vejo, com esse zóio aqui, que a terra há de comer. De repente vem os diáconos. Eu lembro o Emilton segurando a porta e vem 2 diáconos carregando umas cadeiras. As cadeiras que a gente tinha lavado. Eu falei assim: opa, tem um negócio diferente aí. E quando de repente eu abri os meus ouvidos espirituais para ouvir o que estava acontecendo aqui dentro, meu irmão, parecia que tinha uma multidão aqui dentro adorando, celebrando a Deus, adorando. E quando eu subi aqui, gente, deixa eu falar algo para você, a igreja estava lotada. Quanto é o tempo que você está disposto a investir? Ah, pastor, não investi, irmão. Eu estou 600 quilômetros da minha casa. 600 quilômetros. 600 quilômetros da minha família. 600 quilômetros da minha mãe. Graças a Deus, 600 quilômetros da minha sogra. Isso é bom, aleluia. Mas preste atenção. Qual o investimento? 600 quilômetros da igreja que eu estava acostumado. 10 anos na igreja. Mais de 5 mil pessoas na época. Hoje já está com mais de 8. Qual o investimento? Meus amigos, meus irmãos, família, todo mundo. Não troque o propósito por uma proposta. Eu vou repetir: não troque o propósito por uma proposta. Olha o que diz o Salmo 116, versículo 12: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade que Ele tem para com a minha vida? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todos. Olha o que diz Juízes capítulo 9, versículo 9. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha e reine sobre nós. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e aos homens, para ter domínio sobre árvore? Finalmente, as árvores disseram ao espinheiro: vem e reina sobre nós. O espinheiro disse:
Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro, consumirá o cedro do Líbano. Preste atenção nessa parábola. Essa é uma parábola chamada parábola de Jotão. Quando Jotão levanta para pronunciar essa parábola, eles estavam escolhendo um rei para Israel. E ele chega e ele diz: olha, as árvores saíram. Imagina, irmão, pensa na conversa das árvores. E ele diz: as árvores saíram a ungir um rei para si. As árvores buscaram, aí elas chegam primeiro à oliveira e disseram assim: vem e reina sobre nós. Não deixe o propósito por uma proposta. A oliveira olhou e disse assim: você acha que eu deixaria o meu azeite, o qual os homens, os deuses, todo mundo estão aí a prestar honra com ele, para dominar sobre árvore? A oliveira diz assim: eu jamais abandonaria aquilo que eu estou fazendo. Eu fui criado para gerar azeite, para produzir o azeite. É de mim que vem o azeite que vai acender as lamparinas do templo. É de mim que vem o azeite que vai ungir reis, sacerdotes. Eu vou deixar? Não, eu tenho um propósito. Não posso aceitar a proposta de vocês, árvores. As árvores não desistiram. Ei, irmão, o inimigo não desiste facilmente. As árvores procuram a figueira, e elas disseram: vem reinar sobre nós. A figueira olhou e falou assim: eu? Vocês estão achando eu com cara de quê? Você acha que eu vou renunciar ao meu fruto, que é doce, que é saboroso, que está na mesa, que todo mundo agrada, para reinar sobre árvore? Jamais eu vou deixar o propósito por essa proposta. Mas aí elas não desistiram e elas foram à videira. E a videira respondeu da mesma forma: deveria eu renunciar ao meu vinho? O que eu estou produzindo, o que é feito de mim, alegra os homens, vai na mesa dos homens. Os reis saboreiam. Você acha que eu vou abandonar o propósito para seguir uma proposta? Não, eu não vou. Agora preste atenção: quem não tem propósito para nada, aceita qualquer proposta. Olha para o teu vizinho e diga assim: qual o teu propósito? Quem não tem propósito para nada, qualquer proposta serve. Chegaram as árvores para o espinheiro. Só espinheiro, tudo bem? Tudo ótimo. Estava esperando vocês. Só espinheiro, vem reinar sobre nós. O espinheiro olhou para elas e disseram assim: realmente vocês querem que eu reine? Faz um favor para mim. Todas vocês, vêm lá debaixo da minha sombra. Irmão, vou fazer uma pergunta: espinheiro tem sombra, aquela miséria? Que sombra aquela praga tem? Espinheiro sabe fazer duas coisas: espetar, avacalhar o caminho do negócio. Espinheiro não tem nada. O que o espinheiro produz, irmão? O que o espinheiro produz? Espinho. E há alguém que diz que nem foi Deus que criou o espinheiro. Porque diz assim: olha, quando o pecado entrou no mundo, o espinheiro é fruto do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, nasceu abrolhos e espinhos. Era fruto de nada. O que serve espinheiro? Agora preste atenção à proposta do cara. Cuidado com as propostas, não saia do seu propósito. Olha o propósito que Deus colocou na tua vida. Olha a proposta do espinheiro, meu irmão. Mas se vocês não viessem abrigar debaixo de mim, porque ele sabia: eu não tenho sombra para nada. Quem é que vai ficar debaixo de mim? Eu não vou abrigar ninguém. Aí ele diz assim: mas se vocês não vierem, saia fogo do espinheiro. Espinheiro é muito bom para pegar fogo, irmão. Pega fogo rápido. Tem algumas pessoas que é espinheiro puro.
espeta e pega fogo, rapidinho explode. Aí ele diz assim, ó, saia fogo e consuma o cedro do Líbano. Sabe quem é o cedro? Cedro é uma das árvores mais altas que existe. A copa da sua árvore deve, em circunferências, dar quase 30 metros. Debaixo do cedro existem árvores que sobrevivem, e se tirar elas dali, elas morrem. Sabe o que ele estava propondo? Deixa eu dizer para você, as árvores aqui é o mundo fazendo as propostas para mim e para você. Você essa noite pode ser considerada a videira, a figueira e a videira. Mas quem é considerado o espinheiro, pastor? Satanás. Aquele que não tem, mas oferece. Lembra quando ele vai oferecer para Jesus? Ele disse assim aqui, se você me adorar, te dou tudo. Irmão, tudo já é de Jesus. Ele disse, se você me adorar, eu te dou tudo. Me adore, só adore. Ele oferece o que não é dele. Não aceite proposta do espinheiro. Proposta do espinheiro é para destruir a tua vida. O propósito é muito maior do que a proposta. Essa mulher tinha um propósito. Qual era o propósito? Ungir Jesus com perfume e investimento. José teve um propósito. Qual era o propósito de José? Viver uma vida separada para Deus. Chegou a governar o Egito. Daniel tinha um propósito. Todos os dias ele orava 3 vezes durante o dia. E quando surge o decreto, ele continua orando 3 vezes. Ele diz, o meu propósito não vai mudar. A proposta é lançar na cova dos leões. Que jogue, mas eu não mudo o meu propósito. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ah, tem que adorar, não adoro. Quem você pensa que é? Não adianta, eu não vou adorar. Irmão, não vou sair do propósito. O meu propósito é buscar a Deus. O meu propósito é servir a Deus. Não vá por qualquer proposta. Não, é só dobrar o joelho que não morre. Não, pode matar. Jogar eles na fornalha. 7 vezes aquecido mais. Lá estava o próprio Jesus ao lado deles, socorrendo eles dentro daquela fornalha. Ei, irmão, deixa eu dizer algo para você. Se você não mudar o seu foco, se você não mudar o seu propósito, pode ter certeza, Jesus estará ao seu lado, dirigindo e conduzindo a tua vida. Quem investe tem recompensas. Essa mulher deixou uma marca para a geração. Se você está disposto a investir, você vai ter recompensa. No futuro alguém tem que contar a tua história. Quem vai contar a minha história? Quem vai contar a sua história? Deus não te chamou para dar testemunho. Deus nos chamou para ser testemunho. Para ser testemunho. Em primeiro lugar, investimento. Segundo lugar, quantos querem marcar uma geração, digam amém. Segundo lugar, aprenda a lidar com oposições. Vou só perguntar, não responde. Não olha para o lado. Pelo amor de Deus, pode dar um BO terrível. Você já teve oposições? Alguém já se opôs a você? E você estava no caminho certo e veio oposição? Você estava fazendo o melhor e veio oposição? Precisamos saber lidar com as oposições. Essa mulher estava fazendo o melhor para Jesus. Quantas vezes nós estamos fazendo o melhor e levanta as oposições ao nosso lado? Para quê? Por quê? Não precisa. Ei, não mude o seu propósito. Se você quer marcar essa geração, aprenda a lidar com oposições. Elas sempre existirão. Sempre alguém vai falar mal de você, irmão. Sempre. Pode ficar tranquilo. Deixa eu te falar outra coisa. Sempre alguém vai ter uma inveja de você. E você olha para você mesmo e diz, mas o que eu tenho para invejar? Mas sempre.
Sempre alguém vai ter uma inveja de você. Só olha para o teu vizinho. Só olha para ele assim e fala assim: e aí? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Paulo dizendo a Timóteo, procedimento e propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas, Paulo vai apontar para ele, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho eu suportado. De todas, fala comigo, de todas. Levanta a tua mão assim bem alto e diga: de todas. Entretanto, o Senhor tem me livrado. Presta atenção, irmão. Pastor, é a crítica. Irmão, que se lasque a crítica. Não para, filho. Que se lasque quem fala. Eu não quero nem saber o que está falando, irmão. Eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, eu tenho um direcionamento. Tem Deus na minha vida. Deus está direcionando, Deus está falando. Eu sei que Ele vai fazer. Então, o resto é Baal, filho. Fica para lá. Preste atenção, meu irmão. Tem gente desistindo da vida. Tem gente desistindo do evangelho, desistindo do ministério, desistindo da caminhada, desistindo do relacionamento, desistindo do casamento, desistindo de tudo. Por quê? Porque alguém levantou e falou. Falou porque tem boca para falar. Quem tem boca fala. Esquece, irmão. Faça o que Deus te mandou fazer e deixe que com as oposições Deus cuida. Fala comigo, as oposições deixe com Deus. E tem gente que de vez em quando vai lá no passado. Você já viu? Eu conheço você das antigas. Seu passado, igual aquele filme, seu passado te condena. Irmão, sabe para que serve o passado? O passado serve só para me mostrar que eu não estou nele mais. Só isso. Deixa eu terminar. Está vivendo uma perseguição? Deixe com ele. Não, acho que você não ouviu. Está vivendo uma perseguição, irmão? Deixe com ele. De vez em quando alguém chega para mim: pastor, eu falei: deixa com Jesus. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aqui que eu me apegue. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, eu já tenho 10-0 na frente. Se Deus é a favor, quem vai ser contra? Aquele que nem poupou o seu filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos? Ei, tem eleito de Deus aqui. Quem tentará acusar? É Deus quem te justifica. Quem condenará? É Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por você. Quem separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Irmão, pode ficar tranquilo, amanhã vai ter uma perseguição sobre a tua vida. Não precisa ter revelação do céu, irmão. Estou vendo, não estou vendo nada, já está escrito. Todos os dias alguém vai levantar contra você. Sempre vai levantar alguém. Mas olha o que ele está dizendo: mas em todas estas coisas, mas em
todas essas, quais coisas? A perseguição, a fome, a nudez, a espada, em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Marcos capítulo 14, versículo 4. Alguns presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que é que essa mulher não pega? Que desperdício de perfume. Vamos pegar, vamos vender. Estamos vivendo uma geração onde todos querem dar as suas opiniões, mas muitos não fazem o que falam. Quando Deus vai fazer, até quem levanta contra está contribuindo. Jesus olhou e falou assim: para com essa conversa aí, vocês estão pensando que vocês são turma de falso, vocês são cara de pau demais. Deixa eu falar uma coisa: a partir de hoje, em todo lugar onde o evangelho for pregado, vai ser conhecida a história dessa mulher. Marcou a sua geração. E em último lugar, por favor, o louvor. Quantos querem marcar a sua geração? Digam amém. Amém. Se eu estou disposto a marcar minha geração, eu tenho que fazer investimento. Fala comigo, preciso fazer investimento. Fala comigo, eu não posso olhar para as oposições. E em terceiro e último, sempre vou fazer o meu melhor. Sempre vou fazer o meu melhor. Olha o que diz o versículo 6 de Marcos capítulo 14. Deixa em paz, disse Jesus. Por que vocês estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 8. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipando, me preparando para o sepultamento. Ou eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho seja anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Em sua memória. Agora preste atenção e eu encerro. Faça o seu melhor sem querer o aplauso. Qual o nome dessa mulher, irmão? A Bíblia não relata. Qual o nome dessa mulher? Uma mulher entrou. Quem está disposto a marcar sua geração não está olhando para que seu nome apareça. Não dê para Deus sobra. Deus vai onde Ele é honrado e não onde Ele é tolerado. Se você quer marcar sua geração, dê o seu melhor para Ele. Dê tudo para Ele. Saiba que se você der tudo, Ele vai te devolver tudo. O que importa não é o que as pessoas pensam ser o melhor, mas é o que Deus diz ser o melhor. Se envolva mais. Faz o que você pode, se envolva mais. Disponibilize mais. Se envolva com excelência. Já viu? De vez em quando a gente sai do culto. O culto foi daquele assim do manto do céu. E a gente sai e a gente diz assim: Deus hoje surpreendeu. Não, Jesus hoje fez uns negócios assim que deixou a gente de boca aberta. Ei, Jesus fazer algo que nos deixa de boca aberta é fácil. Eu quero ver você fazer algo para Jesus que o deixa de boca aberta. Nunca vi tamanha fé. Jesus estava dizendo: e agora?
todo mundo vai conhecer a história dessa mulher. Se você quer que a sua história seja conhecida, faça o seu melhor. E aí sim, você vai estar marcando a sua geração. Que possamos marcar essa geração conturbada, uma geração que está vivendo sem propósito. E qualquer proposta acarreta multidões. Porque quem não tem propósito vai atrás das propostas. Que Deus essa noite encha o teu coração de uma chama nova, de um fogo novo, para arder a partir de hoje, dizendo: eu tenho um propósito, e o meu propósito é avançar, chegar lá e dizer: eu fiz o meu melhor para Cristo. Quantos recebem essa palavra essa noite? Fique em pé, Senhor.